Adiante, olha só. Depois de João Dória, agora imagens do apresentador Luciano Huck, também sem máscara, vieram a público nesta quarta-feira. Não se sabe o dia exato do vídeo, mas é possível ver que há obrigatoriedade de máscara pela fã que aborda o apresentador. Vamos assistir. Deixa 2 Barras famoso, cara. Pô. Você já conhecia 2 Barras? É bonito. Conta aí. Gostou? Cidade, a pracinha linda ali. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Bem? Tá no... Pode tirar uma foto? Lógico. Tá em Cantagalo? Você tá... Vamos ouvi-lo, Fiuza. Olha, o Vitor, é assim, a gente está numa situação muito triste, acabei de falar, né, de afetação de virtudes. Quando você finge se preocupar com vidas para perseguir os outros, isso é o fundo do poço, né? Então, todos os que estiveram fazendo demagogia, e demagogia enfurecida, né? Fingindo que o lockdown era uma política de segurança sanitária. Fingiram isso. Fecharam os olhos. O Luciano Huck, eu nunca vi ele se preocupar, gritar, se manifestar contra o transporte público apinhado de gente. Pô, não apareceu ninguém com uma ideia para dizer assim, gente, olha aqui, isso aqui é um ambiente propício ao contágio. Então, com a influência que ele tem, nós aqui cansamos de falar isso, né? Cansamos de falar e vamos continuar falando. Mas esses aí que tentaram se colocar como referência de empatia, de uma espécie de ética, né? Eles jamais vieram tentar ser construtivos. Foi sempre uma postura da seguinte maneira: vamos pegar aqui umas frases contra determinados personagens que a gente possa eleger como vilões. Isto não é empatia, eu queria dizer a eles, assim, eu sei que eu não estou desapontando, porque eu sei que eles sabem. Isso aí não é empatia, isso não é preocupação. Se você tem uma preocupação com a vida de alguém ou com a vida da coletividade que está sofrendo, você não soube manifestar. Vocês estão criando vilões para perseguir. Agora, essa situação em que o Huck está, eu pergunto, né, com a literatura que existe de 1 ano e tal de pandemia, né? Alguém encontrou alguma constatação, alguma consolidação teórica e prática de que alguém pedalando sozinho de bicicleta, como ele está, sem máscara, está colocando alguém em risco? Então, eu acho que está certa a conduta dele, né? Ele não precisaria estar, e aí a gente cai na questão do bom senso, né? Nós renunciamos, como sociedade, a educar as pessoas, a criar um senso de responsabilidade verdadeiro, né? Olha, nessa determinada situação você precisa não estar lá, ou você precisa tomar medidas para deter o contágio, para proteger a si e ao outro. Mas renunciaram a isso, com as tentativas de obrigatoriedade, não é isso? O jogo, o nome do jogo para esses personagens, que infelizmente agiram de forma oportunista, é transformar a máscara num fetiche, né? Com máscara bom, sem máscara assassino, né? Para pegar, para grudar num personagem ou outro e tal. Isso é hipocrisia, isto não é cuidado com as vidas, isto não é bom senso, isso não é lógica, isso é só oportunismo, né? O que é o oportunismo numa situação de tragédia coletiva é, de fato, inaceitável. Diga, Augusto. Eu digo o seguinte, eu concordo inteiramente com o Guilherme. Para mim, isso é perfeitamente normal. Mas você está andando de bicicleta, então que risco oferece? O problema é que eles vendem essa ideia. São os loucos por lockdown aí que vêm com essa. Não pode, aglomerou, não pode. Aí você vai ver os que fazem esse discurso hipócrita, a hipocrisia que é o problema. Não é o risco que pudesse haver aí de um passeio de bicicleta, não há nenhum. Mas se ele visse o Bolsonaro, por exemplo, assim, aliás, eles falam, não pode, não é pela aglomeração. O Bolsonaro, ele não pode ficar sem máscara nem sozinho, no meio do oceano, que alguém vai fotografar e dizer, ó, é genocida, tá querendo acabar com os peixes, qualquer coisa assim.
Imagina, entrega para a Folha essa notícia. Então é a hipocrisia deles que me incomoda. É o discurso farisaico que me enche. É isso. Diga, Ana. É exatamente isso, Vitor. Aqui tem um ditado, né, aqui nos Estados Unidos, que as pessoas falam put your money where your mouth is, ou seja, ponha o seu dinheiro onde a sua boca está. O problema não é estar de bicicleta sozinho, sem máscara, né? O problema é a sinalização de virtude quando sabe que não precisa estar sem máscaras. Provavelmente, se ele soubesse que ali estivesse alguns jornalistas estariam ali, ele provavelmente estaria de máscara. Não apenas a sinalização de virtude, mas também o policiamento, né? Você policiar o tempo todo as outras pessoas. Aquela manifestação, né, cheio de motocicletas lá que o presidente Bolsonaro participou, houve críticas de alguns senadores da CPI por ele estar sem máscara em cima da sua moto ali, ao ar livre, com todos os seus apoiadores. Eu estava vendo aí o pessoal, agora, como eu estava comentando antes, está tão ligado, né, na CPI, no Congresso, no nome dos senadores, no nome de todos os ministros do STF, que eu estava vendo aqui nas redes sociais as pessoas cobrando, por exemplo, da senadora Elisiane Gama, da Cidadania do Maranhão, que ela está sempre de máscara ali na CPI, ela está sempre botando a sinalização de virtude, né, que tem que usar máscara, que tem que evitar aglomeração, que não pode Copa América, mas deem uma chegadinha no Instagram da senadora Elisiane Gama, e vocês vão ver que existe ali várias fotos dela em algumas aglomerações, por exemplo, ela de máscara, mas no meio de várias pessoas em comícios políticos, as pessoas sem máscaras, amontoadas, aglomerações políticas mesmo, comício. E aí é a velha história, né? Você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí tá cheio, é a turma do politicamente correto que adora policiar as outras pessoas. Esse é o problema. Gazé? Esse é o diferencial. Eu uso máscara porque a lei exige, né? A lei exige. Então, não há como discutir. Você pode discutir a lei, tentar derrubar a lei nos tribunais, que eu acho que o Ministério Público está devendo exatamente isso, né? Fazer uns recortes em várias leis que foram adotadas aí por municípios e estados, então é preciso usar. Agora, esse discurso incomoda. É fácil tirar uma fotografia minha por aí sem máscara, inclusive andando de bicicleta. É fácil, porque é assim, não oferece risco a ninguém quando você está sozinho, no caso do Luciano. E é o mesmo comentário que eu faço aqui com relação ao Luciano, com relação ao Dória lá na piscina, ninguém entra na piscina de máscara. E com relação ao Boulos também. O que eu critico é exatamente isso que a Ana falou, faça o que eu falo e não o que eu faço. Um líder, ele tem que dar exemplo, se é que ele quer liderar aquele processo. Essas pessoas tinham que vir a público e dizer, olha, gente, essa história de máscara aí só deve nessa condição. E deve não obrigar através de uma lei. Então, é esta divergência de discurso e prática que realmente incomoda. Augusto tem razão.